Pela graça somos salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O texto todo fala da grande dádiva de Deus ao homem pecador que estava encerrado na condenação eterna. Por um ato da soberania de Deus, fomos alcançados, salvos pela sua maravilhosa graça. O texto é incisivo e esclarecedor. Salvação é de graça e pela graça. Não fomos alcançados porque havia algo interessante em nós que pudesse sequer despertar um só olhar de Deus. Não havia nada, nenhuma obra meritória da nossa parte. Na verdade, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos chamados de filhos da desobediência ou filhos da ira. A nossa condição anterior não nos permitia escolher o bem. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que continua agindo nos filhos da desobediência. A verdade aqui contida é a viga mestra da soteriologia cristã. Aliás, graça é favor imerecido de Deus, baseado única e exclusivamente na sua vontade soberana e ponto final. Não há o que se discutir aqui. Fomos salvos pela graça, regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isto feito, passamos a andar em novidade de vida. As coisas velhas passam, tudo se faz novo, contudo não podemos perder de vista a parceria que se estabelece entre a vontade do salvo e a ação do Espírito Santo que habita nele. Aí entra empenho, diligência, esforço perseverante. Na verdade, nos tornamos uma guerra civil ambulante, é carne militando contra o Espírito Santo e vice-versa. Não podemos negligenciar o esforço humano, ancorado sim pela graça fortalecedora, firmadora e sustentadora para resistir às oposições que se levantam. Atingir a perfeita varonilidade não é tarefa fácil. Aliás, uma das figuras usadas biblicamente para ilustrar o cristão é a figura de um soldado arregimentado pelo grande general Jesus. Não me parece que um soldado fique em repouso, descansando em meio às batalhas para as quais foi convocado. Sua própria condição pressupõe luta, garra, raça. Não se entra no reino com as velhas bagagens, a porta é estreita. Tenho me admirado com a forma irresponsável como muitos cristãos têm negligenciado a santificação. Regeneração do espírito morto é um ato único, mas santificação é ato contínuo, até fecharmos os olhos nesta terra. A graça nos salva e nos capacita a vencer, especialmente a nós mesmos. Mas se não nos empenharmos, seremos vergonhosamente nocauteados pela nossa rebelião. Carne não se converte, precisa ser domada. A medida da estatura da plenitude de Cristo é o nosso padrão. Para isto, contamos com a graça santificadora para domar a carne e fazer o que é da vontade de Deus. É a graça que capacita para que façamos, mas cabe a nós decidir fazer ou não. Deus muda sim caráter e temperamento. Os que foram verdadeiramente regenerados tiveram a sua velha estrutura implodida para que o novo edifício seja construído no lugar. Não fomos salvos pelas obras, mas para elas. Essas obras testificam do que a graça operou em nós, do contrário, seremos grandes farsas como cristãos. Assim, depois de salvos, graça e empenho precisam andar juntos, para que não ultrajemos o Espírito da graça, nem calquemos aos pés o Filho de Deus. E aqui não falo de salvação, mas do que foi requerido de nós depois de termos sido alcançados pela graça salvadora. Em resumo, o que éramos não podemos mais ser, porque morremos e a nossa vida agora está oculta em Deus. Somos novas criaturas, não há lugar em nossa vida para as velhas inclinações do trato passado. Que o Senhor nos ajude a ser encontrados fiéis, em nome de Jesus Cristo. Amém.